Olá pessoal, hoje no curso Informativos em Questões veremos um tema de direito das obrigações, as consequências do inadimplemento das obrigações. Na aula de hoje nós trataremos sobre perdas e danos. A indenização pelo inadimplemento, ela poderá representar perdas e danos fixadas pelo magistrado por meio da apuração judicial. Pode ainda representar o inadimplemento juros moratórios determinados pela lei, cláusula penal e as arras ou sinal, que são formas de indenização prévia indenização, objetivando a garantia do cumprimento da obrigação principal. Cláusula penal, arras ou sinal, é o meio de apuração convencional da indenização. Então, nós temos como representando a indenização a perdas e danos, juros moratórios, cláusula penal e arras ou sinal. Nós vamos tratar na aula de hoje exclusivamente sobre perdas e danos. Conforme o artigo 402 do Código Civil, salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, o artigo 402 já trata dos dois elementos das perdas e danos, que são os danos emergentes e os lucros cessantes. Danos emergentes, aquilo experimentado, aquilo que perdeu o lesionado. E os lucros cessantes, aquilo que sofreu a lesão, quem sofreu a lesão irá perder no futuro. Razoavelmente irá deixar de lucrar no futuro. Primeira questão: é possível perdas e danos sem o dano? É possível a indenização por perdas e danos sem a visualização, sem a comprovação do dano? Em regra, para que seja devida a indenização por perdas e danos, é necessária a visualização do dano. Em hipóteses taxativamente disciplinadas pela lei, a prova do prejuízo do credor poderá ser dispensada. Por exemplo, no caso de arras penitenciais, nos casos de juros moratórios, nos casos de cláusula penal, não é necessário a comprovação do dano para que haja a indenização. Mas no caso de perdas e danos, é necessária a comprovação do dano. É bom destacar ainda que o ato ilícito independe da comprovação do dano. Independe do dano. É possível se visualizar um ato ilícito sem a ocorrência do dano, mas a reparação por perdas e danos, ela em regra depende da existência do dano. Segunda questão: o que é o dano? Dano representa uma lesão a qualquer bem jurídico, seja ele patrimonial ou extrapatrimonial. Então, o dano ele pode ser patrimonial, nós vamos tratar na aula de hoje, ou extrapatrimonial, dano moral, aquele que nós tratamos em aula específica. A reparação completa envolve todo o prejuízo experimentado pelo lesado, de forma a reconstituir situação semelhante a quem se encontraria antes da ofensa. Então, a reparação, ela visa reconstituir essa situação, como se não tivesse ocorrido dano. Então, a reparação, ela deve ser total, compreendendo tanto os danos emergentes, quanto os lucros cessantes, tanto os danos patrimoniais como aqueles extrapatrimoniais. Assim, a reparação deve ser representada pelas perdas e danos, que compreendem apenas os danos emergentes, e os lucros cessantes, aquele que não está definido quando a demanda indenizatória é proposta. Terceira questão: qual o dano indenizável? Nós vimos sobre o conceito do dano. Dano é uma lesão a um bem jurídico. Mas qual é aquele dano que deverá ser indenizado? Para que haja a ocorrência do dano indenizável, é necessária a presença de dois elementos. O primeiro deles é o prejuízo. É necessário que a parte venha a suportar um prejuízo, uma lesão a um bem jurídico.
Outro elemento, é necessária uma lesão jurídica. É necessário que esse prejuízo seja em razão de um ato que seja contrário ao ordenamento jurídico. Então, prejuízo e lesão jurídica. É necessário que o dano seja injusto, uma lesão a um bem jurídico protegido. Exemplo de um dano que não é injusto. Um proprietário, ele tem a perda da sua vista para o mar, proprietário de um imóvel, em razão de uma construção no imóvel vizinho. Então, há um dano, há a perda da vista, mas se essa construção observou a função social da propriedade, observou a boa-fé objetiva, não houve abuso do direito na construção, houve o dano, mas o dano não será indenizável. Quarta questão: como será medida a indenização? Conforme o Código Civil, a indenização será medida pela extensão do dano, não pela gravidade da culpa. É necessário para a indenização a existência de culpa, mas a gravidade da culpa ela não é um elemento necessário para a indenização. Porque a finalidade do Código Civil, a finalidade do ordenamento da esfera civil é a reparação, não a punição daquele que lesou. A punição, o aspecto sancionatório, ele é priorizado pelo direito penal, não pelo direito civil. Mas, excepcionalmente, conforme o novo Código Civil, artigo 944, parágrafo único, excepcionalmente, é possível se reduzir a indenização em atenção à pequena culpa do ofensor, em comparação à enorme extensão do dano. A recíproca também é verdadeira. É possível se elevar a indenização em razão da enorme culpa apresentada pelo devedor, mas isso de forma excepcional, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Conforme o artigo 403, vamos tratar sobre outro assunto, as perdas e danos só incluiriam os prejuízos efetivos, os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato. O artigo 403 trata sobre o elemento do nexo de causalidade. Nós sabemos que para haver responsabilidade civil é necessário 3 elementos essenciais. O primeiro, a conduta, o segundo, o nexo de causalidade e o terceiro, o resultado, que é representado pelo dano. Então, o artigo 403 trata sobre o nexo de causalidade e indica que aquele dano indenizável deve ser resultado de uma conduta direta e imediata que o produziu. Vou reler o artigo 403. As perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos ou lucros cessantes por efeito dela direto e imediato. Então, o artigo 403 trata do nexo de causalidade, que é o liame entre a conduta e o resultado. Vamos tratar sobre a aplicação do artigo 403 numa situação hipotética, num exemplo trazido pela doutrina. Um fazendeiro adquire um animal, por exemplo, uma vaca, que possui uma doença contagiosa. Aquele vendedor do animal, ele esconde a existência desse vício, dessa doença contagiosa, assim intencionalmente, agindo por meio de um vício de negócio jurídico, se chama dolo. Em razão da doença experimentada pela vaca, há o contágio dessa doença para os demais animais do fazendeiro e a morte de todos os animais, a morte de todo o gado. Em razão da inexistência de gado, é impossível se arar a fazenda daquele proprietário. E, por causa desse prejuízo experimentado, o fazendeiro mergulha-se em dívidas. E essas dívidas levam o fazendeiro à morte, que se suicida em razão dessas dívidas, deixando viúva e filhos. Então pergunta-se,
qual é o dano que deverá ser indenizado? Conforme a literalidade do artigo 403, o único dano indenizável seria o prejuízo suportado em razão da morte do animal, de um animal, da morte da vaca que foi vendida. Quer dizer, a lesão ela é direta e imediata. Mas conforme a doutrina, deve-se reler o artigo 403, compreendendo o nexo de causalidade conforme a teoria da causalidade adequada. Então, a primeira observação que nós vamos tratar é a seguinte: o artigo 403 do Código Civil, pela sua literalidade, afasta a teoria chamada de teoria da equivalência das condições, uma teoria utilizada pelo direito penal, segundo a qual serão causas todas aquelas sem as quais o dano não poderia ter sido produzido. Então, conforme a teoria da equivalência das condições, sem qualquer corte, aquele que vendeu o animal com uma doença contagiosa, ela deve suportar, deve indenizar a viúva e os filhos pela ocorrência de todos esses resultados, até pela morte do fazendeiro, segundo a teoria da equivalência das condições. Mas não é isso que diz o artigo 403. Pela literalidade, apenas aquele que deve suportar, aquele que vendeu, apenas os danos diretos e imediatos, que é a morte da vaca. Mas a doutrina relê esse artigo 403, interpretando segundo a teoria da causalidade adequada. Segunda observação, deve-se interpretar o artigo 403 de forma a alcançar o dano direto e imediato e as causas intermediárias razoáveis de se esperar com o contágio. Então, aplica-se a teoria da causalidade adequada. Pela ordem natural das coisas, a conduta do agente adequadamente poderia produzir o dano. Se verifica se com a venda daquele animal, com a doença contagiosa, pela experiência comum, aquele animal iria contagiar, iria contaminar os outros animais. Então, aquele que vendeu o animal com a doença deve se responsabilizar também, não só pelo dano da perda do animal que foi vendido, como a perda de outros animais que foram contaminados com essa doença, conforme a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada é justificada pelo princípio da proporcionalidade. Então, vista a questão do nexo de causalidade, nós vamos tratar de outro elemento, o dano patrimonial. Os danos podem ser classificados como dano patrimonial ou extrapatrimonial. Extrapatrimonial, o dano moral. Nós vamos tratar na aula de hoje sobre o dano patrimonial. E o que é o dano patrimonial? Conforme Serpa Lopes, o dano patrimonial é o que afeta interesse patrimonial a um bem considerado de ordem patrimonial, tradicionalmente estimável em dinheiro. O dano patrimonial, ele inclui os danos emergentes e os lucros cessantes, mas também é possível se visualizar, e não é possível se confundir, o dano patrimonial com um dano material. O dano patrimonial pode ser um dano à pessoa ou um dano à coisa. O dano patrimonial, então, compreende o dano pessoal e o dano material. Entende-se por dano patrimonial toda diminuição do patrimônio do credor, que consiste na perda sofrida, danos emergentes e o lucro cessante. O dano que o lesionado irá experimentar no futuro em razão daquela lesão presente. Por exemplo, um exemplo de lucro cessante. Aquele taxista que venha a sofrer uma lesão, ou então que venha a sofrer um acidente que causa prejuízos de ordem patrimonial, no seu caso, no seu carro,
e que em razão desse dano material, dano sobre a coisa, não é possível o taxista percorrer as ruas havendo lucro, em razão disso, há o lucro cessante, deve-se estimar quanto que o taxista ganharia se não houvesse a ocorrência do dano. É aquela função da indenização de permitir que haja o retorno à situação anterior, haja a recomposição do patrimônio do lesionado. Oitava questão, é uma questão muito importante: perda de uma chance. A perda de uma chance está situada entre o dano hipotético e o dano certo. O dano hipotético é aquele que não é provável, é aquele que, por hipótese, poderia ocorrer. Mas há o dano hipotético e o dano certo, e entre esses dois danos está a aplicação da teoria da perda de uma chance. Perda de uma chance compreende situações nas quais alguém possuía uma chance efetiva de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo. Por exemplo, o candidato que na hora de realizar, quando se encaminha para realizar a prova oral de um concurso público, venha a ser atropelado. Não é certo que o candidato seria aprovado na prova oral, mas em razão desse acidente, ele é incapaz de chegar a tempo para a realização da prova oral e perde a chance de ser aprovado no concurso público. O dano ele não é certo e também não é um dano hipotético, porque ele chegou até a última fase do concurso público. Então, mas é uma perda de uma chance. A expectativa é aleatória, ela envolve um risco. Não há uma probabilidade efetiva. Não há certeza do prejuízo ou do benefício, mas a perda de uma oportunidade, segundo a teoria da perda de uma chance. E como deverá ser indenizado? A indenização deve ser conforme percentuais maiores ou menores da probabilidade. E o montante da indenização não deve corresponder à vantagem esperada em si. Então, não deve-se entender, não deve-se conceber que o candidato que foi impedido de realizar a prova, que a indenização seja em razão da aprovação como certa no concurso público, mas o montante da indenização deve corresponder à expectativa perdida, conforme experiência comum, conforme o grau de reprovação e aprovação na prova oral daquele concurso, por exemplo. Então, com essa importante questão, nós chegamos ao fim dessa aula sobre perdas e danos, direito das obrigações. Obrigado e até a próxima.